Oi, gente, tudo bem? Voltei depois de algum tempo para trazer para vocês umas coisas que vem chegando assim para mim do RPI, que nossa, tô cada vez mais encantada com isso. As intervenções e tudo que tem a ver com o nosso mundo, né? Que fortalece a nossa conexão com a gente mesmo, com todos esses departamentos, com todos nós. E eu vou trazer aqui o que eu for sentindo, que nossa, tanta coisa tem acontecido. As aulas do colegiado, seja você, tudo isso tem mexido bastante assim na minha conexão comigo. E eu percebo que a cada movimento que eu me abro, a possibilidade de estar mais comigo. E quanto mais eu tô comigo, mais eu fico em paz. Com tudo, sabe? Com tudo que eu sinto. Primeiro de tudo, eu tive um. Na verdade, meu espírito tá me trazendo umas respostas muito lindas e depois eu ouço o Gaspa falando no colegiado e eu fico encantada com isso. Como eles relembram a nós sobre tudo isso. E aconteceu algo nesse sentido. Eu só não vou abrir muito algumas coisas porque como é do colegiado, fica lá, né, no colegiado, até porque é muito forte mesmo. Realmente é pra quem tá afim, porque mexe tudo aqui, ó. Tudo inteirinho. E mas também traz tantos presentes, tantas maravilhas que eu nem imaginava que era possível. Eu tenho uma casa, né? Que é da família e tal. Na verdade é minha e do meu irmão, mas veio do casamento dos meus pais que se desfez e ficou essa riqueza pra gente. Adoro esse presente. Mas eu não via ela como presente. Eu sempre a senti como uma prisão. Eu criei a prisão. O espectro dessa casa em mim era uma prisão. E em uma das aulas do colegiado, no final, eu senti muita vontade de fazer o RPI desse sentimento para essa casa. Até porque eu tava num processo de o inquilino devolver para eu colocar para alugar novamente, então aquilo tava mexendo muito na minha conexão com ela, né? Porque ela tava presente ali naquele agora. E esse recebimento foi muito lindo, porque aquela prisão toda se transmutou numa joia, num presente do meu espírito para mim. E foi muito bom fazer isso, porque eu precisava pintá-la, porque o inquilino devolveu sem pintar. Quando eu aluguei ela, eu tava desesperada pra sair dela, porque era uma prisão, né? Então eu tava desesperada pra sair, compreendo o meu eu ali naquele momento. Então, eu não fiz com imobiliária, não fiz vistoria de entrada. Então, a hora que eles devolveram como eles quiseram. Então, tinha muito trabalho pra fazer ali. Isso mexeu muito comigo. Porque eu ia ter que investir uma grana pra alguém arrumar ela. E aí eu comecei a conectar meu aparelho mental na preocupação. E aí veio esse RPI. E eu fiz esse RPI. E, tipo, foi maravilhoso. E nessa mesma noite, eu acredito que tenha sido nessa mesma noite, eu não me lembro agora. Mas por esses dias depois da RPI, me veio muito forte, tipo, uma orientação. Vai pintar aquela casa você. E, tipo, eu já falei aqui, né, que eu sei pintar a casa e tal, tenho muita experiência nisso. Mas naquelas pinturas das kitnets que eu senti todo aquele recebimento da raiva, do ódio, do ódio a ter força, do esforço, né? Não da força, do esforço. Tudo aquilo foi muito válido, porque tudo isso veio agora. A hora que veio, porque veio uma orientação da alma, pinta aquela casa. E porque esse investimento na casa precisaria pedir dinheiro emprestado e toda a patifaria lá alimentando uma forma antiga que eu não quero mais alimentar. E aí o meu espírito me trouxe essa orientação. Minha alma trouxe, né? Pinta você. Vai lá. Vai lá.
E tipo, a hora que veio pintar você, por isso que eu sei que foi, abriu, expandiu. E eu já tive esse movimento de pintar lá você pra economizar que retraiu. Então, tipo, depende do momento. Cada momento é um momento. Aquela hora que veio foi de madrugada, até que chegou, expandiu meu peito, expandiu o corpo todo. A hora que chegou isso, eu falei, putz, isso é meu reino. Então, já que é meu reino, bora lá. Com vocês eu vou pra qualquer lugar. E na minha imaginação, ainda imaginando, na minha imaginação, eu iria, né? E ficar alguns dias, porque é longe de onde eu moro. Ai, ficar indo e voltando, aquele ônibus lotado, metrô lotado, eu não tenho saudade, não. Então eu falei, vou de Uber, que aí fico uns dias lá. E já era, pego um colchão e fico por ali. E agora tem muita facilidade, né? Eu amo a tecnologia. Tem aplicativo pra tudo. Você tem um colchão, você consegue comer, consegue ir pra qualquer lugar. Nossa, faz qualquer coisa hoje em dia. É muito gostoso essas facilidades. Enfim, então eu fui e fiquei por lá e fui pintar. E aí eu achei que, tipo, vou dormir naquela casa, nossa, vou ter aquele monte de pesadelo, vou me sentir mal, aquela prisão. Uma imaginação bem superficial, tava bem superficial. Eu não tava sentindo nada com esse pensamento. Antes eu sentiria. Mas até aí fui lá, né? Nossa, foi tão gostoso. Foi muito gostoso. Tá sendo, ainda não terminei de pintar porque a casa é enorme e eu tô pintando sozinha. Mas tá sendo tão gostoso porque ali eu falei, cara, já que eu tô aqui, eu vou desenvolver meu capricho, transmutar o perfeccionismo em capricho. Porque eu percebi que o meu esforço na pintura que me machucava é porque eu tava no perfeccionismo. Me machucava muito. Me machucava o meu corpo físico, né? Porque essas coisas físicas, quando você tá no perfeccionismo, você exagera em tudo. Inclusive no cuidado aqui, né? Porque quando você tá no trabalho físico, você precisa prestar atenção, você precisa sentir seu corpo para ver até onde ele vai e se dá para continuar. Porque chega uma hora que cansa, né? Ele quer descansar. E se a gente não respeita isso, vem as dores, vem aquelas sequelas e tal, aquelas lesões. Então isso eu já tô em muito contato com o meu bicho. De prestar atenção nele, né? Quando eu tô fazendo. Principalmente quando ele é o fazedor ali, né? E E aí eu trabalhei muito capricho. Gente, que gostoso que é pintar no capricho. Que gostoso que é não ser perfeccionista. É tão gostoso, é um tesão. E tá ficando lindo, eu tô vendo a transformação daquela casa. E todo aquele RPI, aquela transmutação daquela prisão em joia em presente do meu espírito foi foi maturado ali, porque enquanto eu tava ali, eu tava sentindo como aquilo é um presente lindo, eu tava sentindo aquela casa como um presente, um capricho muito gostoso, tanto que aconteceram coisas fantásticas e muito rápidas ali, mas na próxima vez eu conto. E eu tô finalizando a pintura ali, né? Mas tudo com muita leveza, muita fluidez, prestando atenção no meu corpo, não exigindo mais do que dá aqui pra gente, pra não fazer lesões, nem machucar. A prioridade é me manter bem comigo, é me respeitar. A prioridade do momento é me respeitar. E respeitar todos esses departamentos lindos, né? Principalmente quando é o fazedor do momento. E então veio esse RPI que me ajudou nesse movimento da casa e que trouxe uma prosperidade incrível em relação a isso. Eu escutei uma das aulas do colegiado enquanto eu estava lá. E como eu senti a prosperidade no meu corpo todo. Eu senti a prosperidade no meu corpo todo. Aquilo foi incrível, assim, aquela força. Fazia muito tempo que eu não sentia. Eu já senti em alguns momentos. E ali voltou. E veio muito, é muito expandido, é uma expansão muito grande, né? Essa energia. É uma alegria, é uma paz, é muito gostoso, cara. Eu adoro. E depois, né, eu fico alguns dias lá e volto pra casa. Quando eu voltei pra casa, mudou a sensação.
lá eu tava sentindo essa prosperidade, eu fiquei todos os dias sentindo isso, eu achei muito louco, porque o que eu imaginei que ia me sentir mal e blá blá blá, tudo mentira, tudo uma ilusão, porque eu me senti maravilhosa lá. Dormi bem, vi umas coisinhas lá que eu vejo de vez em quando, do plano astral e tal, mas tudo bem também, nada que mexa muito comigo, né? Todos os amiguinhos conversando. E aí, quando eu cheguei aqui, mudou. Minha sensação mudou na hora quando eu cheguei na minha casa, eu achei isso muito louco. Eu virei outra pessoa. E eu percebi que eu tava muito em mim. Eu falei, caralho, que doideira, né? Ver uma coisa de carência, tristeza, melancolia. Eu falei, vou sentir isso aqui. Aqui tem um... Nossa, aqui é rico, hein? É isso que eu tenho sentido nos movimentos, é tudo rico, saca? Então quando chega uma criança eu falo, caralho, vem em mim. Tô aqui, amor, pode vir. É muito gostoso sentir a gente. Mesmo essas criações que já não tem mais tanta funcionalidade, elas são maravilhosas. Porque elas estão pedindo a transmutação. É só isso que elas querem. Elas são simples. É a gente que quer ficar conflituando com elas. E eu recebi tudo aquilo. Eu fiquei bastante tempo nesse... O Beija-Flor trouxe a onda também, né, da Juliana. É verdade. Tem umas ondas que chegam. E essa chegou bem forte. Era uma onda bem alta, grande e bem lenta. E eu fiquei sentindo... E eu comecei a receber um monte de mentira que eu conto pra mim. Mas muita mentira. Cara, começou a vir mentira de tudo que era lá. E ali era construção. Era... Conforme aquilo ia acontecendo, eu tava ali só entregue. Meu mundo foi mostrando as minhas construções de mentira pra... Olha que louco, né? Pra me proteger do contato com o meu espírito. Eu criava essas mentiras pra criar uma barreira entre eu e eu. Eu e nós. E... Quando eu era criança, eu tinha aquelas coisas de ver espírito e tal, eu tinha abertura aqui, né? Eu tenho ainda, mas não naquela intensidade. E eu via, e tipo, pra mim, na minha família ninguém era religioso, assim, só no subconsciente, né? Que a maior parte é, mas ninguém era religioso, não ia na igreja, não era espírita, naquela época não. Depois minha avó virou crente, mas crente do quente, só porque a mãe dela era, e aí ela quis incorporar a mãe dela depois que morreu, mas nunca foi ela, sabe? Mas, então eu vi espírito e eu não tinha, ninguém conversava com isso, disso comigo. E eu achava super normal ver aqueles caras ali. Principalmente em escada, é incrível como eu vi espírito em escada. E eu falava que eu vi. E pra mim era natural, saca, eu ver espírito. Eu não sabia que, tipo, só algumas pessoas viam, outras não, e que era uma coisa assustadora. Então, por muito tempo, eu falava, tipo, não que eu visse e falasse, mas em algum contexto eu falava isso. E eu tinha umas ideias muito estranhas, que hoje em dia eu falo, caralho, eu era revolucionária, eu não sabia. Mas eu tinha umas ideias muito estranhas e eu era muito espontânea. Então eu abria a boca e falava, foda-se. E aí eu comecei a ouvir muita coisa, você é muito estranha, nossa, Luana, como você pode ser assim? Nossa, Luana, como você é fria. Porque puta, é difícil eu olhar pra uma coisa e me comover, sabe? A ponto de fazer militância ou ficar triste, eu não sei, cara. Não é minha pegada, sabe? E... tem uma coisa que eu vi que pega a militância, a minha guerreira, eu vi esses dias, muito louco. Então, como eu não tinha essa coisa, essa comoção que o social nutre por aí, fala que é bonito, que todo mundo acredita, muita gente falava que eu era fria, que eu era estranha, que nossa, que monstro e não sei o quê. Aí vinha ainda a minha agressividade, porque... quando eu era criança eu não era tão agressiva não, na adolescência que eu fiquei mais, mas eu sempre fui muito forte, tipo, eu vou fazer. E não importa quem tá aí na frente, nem pai nem mãe, nunca ninguém conseguiu me segurar, principalmente na infância.
Então eu tinha tudo isso, e tinha coisa da mulherzinha, de ser delicada. Eu não era delicada, eu não era nada disso. Eu era bem molecona e beleza. Bem ativa, assim. Eu lembro que eu não parava quieta. Nossa, eu adorava ficar na rua. A coisa que eu mais amava era a rua, sair na rua, cara. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi depois que comecei a andar foi abrir o portão. Minha mãe falou que eu pegava uma cadeira, subia na cadeira, abria o portão e ia pra rua. Então eu adoro rua. Então, diante desse formato diferente de pessoa, todo mundo falava que eu era estranha, que nossa, minha família não, dos espíritos, acho que eles só ficavam com medo. Meu pai e minha avó nunca falaram nada, eles acho que fingiam que não estavam falando nada, mas amigos eu falo, porque aí, tipo, dentro dos amigos tinha católico, tinha essas porra aí. E aí, eu não ouvi por um tempo. Só que depois eu comecei a ouvir na adolescência, porque eu queria me adaptar. Lembro que, nossa, nitidamente, eu lembro que naquela época era moda pagode, né? E minha família sempre foi roqueira, meu pai é roqueiro, eu só ouvia rock quando era criança, nem conhecia outras coisas, pra falar a verdade. E aí aquelas amigas, né, gostavam de pagode, eu ficava, gente, que negócio estranho, eu detestava pagode, detesto ainda, não gosto não. Aquelas músicas de corno eu tô fora. E mas tudo bem, quem gosta, né? É que eu realmente não combina comigo, velho. Eu sentia isso, que era música de corno. E eu não era nem um pouco romântica na adolescência. Então, romântica, apesar que eu acho que romântica é diferente dessas músicas sofredoras. De corno que eu falo é sofrimento com amor, essas porcarias dessas relações aí que dá ibope. E aí, eu lembro que eu sentava, eu colocava aquele CD, ainda era CD de pagode, e ficava tentando ouvir. Eu tentava gostar daquilo, pra tá junto, né? Pra tá no grupo. Mas eu não consegui, isso foi uma criação que eu não consegui fazer, a pagodeira. Essa eu não consegui, não tive êxito. Mas isso foi me incentivando a criar todas essas mentiras e essas construções, essa barreira comigo mesma, com o meu espírito, com a verdade dentro de mim, com a minha essência. Tanto que foi aí que eu comecei, tipo, aí começou a dar aquele puta vazio, além de outras coisas que aconteceram, né? Separação dos meus pais, eu decidi ficar com meu pai, blá blá blá. Aquelas coisas, né? Porque a decisão ficou em cima de uma criança, e aí, tipo, eu não dava conta daquilo naquele momento, né? Não era. Eu não tinha cacife pra bancar aquilo. Mas tudo bem também, foi eu que criei tudo isso, eu criei essa situação. Eu era dona do mundo, então eu que decidia tudo, certo? Então, criação minha também. E ainda bem. Isso me levou num caminho muito louco, cara. De umas experiências muito loucas. E aí, tipo, dentro desse vazio e dessa adaptação, de eu querer me adaptar e de ser mulherzinha, eu querer ser. Eu entrei dentro da mulherzinha, eu quero ser mulherzinha. Mas essa demorou bastante. Eu consegui criar uma mulherzinha, chata pra cacete, filha da puta. Mas demorou bastante. E aí, diante de toda essa negação de mim mesma, eu lembro que eu experimentei a bebida alcoólica, acho que foi vodka. Aquilo me deu um puta de um alívio. Falei, caralho, é isso. E aí eu entrei na bebida, aí tipo, eu comecei a beber muito cedo e tipo, eu comecei a correr atrás de bebida. Eu era esperta pra caralho, então eu dava o meu jeito. E aí depois veio a maconha, veio um beckzinho, que aí tipo, nossa, era maravilhoso. Que aí eu não pensava em mais nada daquelas porra, ficava só dando risada. Eu ficava bem divertida quando eu fumava. E, e depois, consequentemente, vieram outras drogas. Mas todas essas drogas, todo esse caminho, né, esse percurso que eu fiz, foi dentro de. Eu queria criar uma barreira com a minha essência, e criando essa barreira com a minha essência veio muita dor, né? Veio uma dor muito grande e um vazio, porque não era eu. E aí essas drogas, essas bebidas, eles preenchiam isso. Tipo, eu não acho que drogado é mimado nem nada disso, porque existe uma história ali, cara. É um caminho que você decide e ele também é válido. Ele também é válido, mesmo que você morra de overdose. Porque ali no astral você vai continuar a se conhecer mais e mais.
E ó, tem experiência foda? Tem dentro disso. Mas nossa, mas experiência muito legal também, viu? Que eu tive. Eu não falo que, nossa, antes eu falava que era uma coisa em branco, que coisa horrível. Ah, agora que eu aprendi com eles que tudo é bom. Não, eu comecei a lembrar de aventuras muito divertidas que eu tive e, e foi um caminho muito bom pra mim. Muito bom. Porque cada vez. Ah, foi esse caminho que me trouxe aqui agora. E E eu decidi pela dificuldade ali dentro, daquele mundo e tal, que tem suas pegadas bem pesadas, e foi uma decisão minha. E vivenciei e foi foda, foi muito bom. Porque me trouxe a mim também. E, e vieram essas mentiras, essa construção de antes ainda de começar tudo isso, né? Mas veio essa raiz, né? A raiz de tudo isso era naquela mentira, naquelas construções que eu fiz para criar uma barreira entre eu e minha essência e meu espírito, porque eu era muito estranha. Então eu precisava criar uma barreira entre eu e eu mesma para me adaptar. No final, eu virei a marginal da sociedade. Fiquei marginalizada. Ai, ai, a estranha era mais legal. E aí eu fui recebendo todas aquelas mentiras e enxergando tudo isso. E dentro daquela construção da mentira veio eu preciso de um macho. Veio muito isso. Eu preciso de um macho. Uma fuga muito. Uma fuga do meu espírito procurando um macho. Tipo, eu queria substituir meu espírito por um macho. Essa sensação que eu tinha, eu não sei explicar muito bem como era, mas veio toda essa. Porque naquela época dessa adaptação, que foi o que chegou muito forte, foi quando eu comecei a construir. Me era dito que eu precisava gostar dos meninos, que eu precisava de um namorado. Só que eu lembro que eu não tinha essa pegada, sabe? Eu gostava de fazer outras coisas. Eu lembro que eu queria, quando eu crescesse, viajar pra caralho. Eu queria viajar o mundo. Eu nem imaginava marido, filho, não imaginava nada disso. Nunca imaginei. E eu queria viajar e ter um motorista particular. Era isso que eu lembro que eu tinha esse sonho. Essa eu falava, não, mano, quando eu crescer eu vou ter muita grana, vou viajar pra caralho e vou ter motorista particular. E aí eu também fui desconstruindo isso. Desconstruindo. E criando essa construção de eu preciso de macho e não sei o quê. E isso virou uma meta, um objetivo bem frustrante, porque quero muito, e eu quero muito. Traz a amiga desilusão, né? A amiga ilusão trazendo logo depois a desilusão. Mas é muito forte isso, essa coisa de tampar o sol com a peneira, tampar meu espírito com essas mentiras. E eu senti isso no meu corpo, todas aquelas mentiras chegando e eu recebendo e sentindo. E o meu espírito ao mesmo tempo estava me dando esses insights de tipo da droga, da bebida, do caminhar dentro disso, né? Por que isso foi acontecendo? Foi muito dinâmico. Foi muito lindo, cara. E logo depois, quando. Esqueci o nome. Mas quando mudou, né? Quando veio aquele alívio e fez a transmutação, veio uma frase: não existe mais satisfação na mentira. Isso foi muito forte no meu corpo. E eu senti aquilo e assentei aquilo. E todas as vezes que. Porque eu tava viciada em mentir. Até hoje. Tipo, coisa boba, coisa idiota, velho. Eu não conseguia falar a verdade. E isso tava sendo muito mostrado. E meu espírito toda hora tava trazendo gente que me colocava em uma posição antiga, sabe? De mentir. Antes de acontecer isso, ele tava me trazendo muito essa experiência pra eu ver, saca? Eu tava enxergando ali, saca? Tava na minha cara. E aí logo depois veio isso. E aí toda vez que eu ia fazer o mesmo movimento, eu falava, não existe mais satisfação na mentira. E comecei a maturar e falar a verdade, mesmo que sei lá. Eu comecei a falar a verdade. E tô maturando isso ainda tô no meu trabalho aqui, na minha dedicação. E
E tem chegado frases, sabe? Tem chegado essas frases, essas crenças que tá muito forte. Chega isso, mas é no meu corpo todo. Teve um RPI que eu fiz também lá em casa, que eu voltei lá pra pintar, nessa casa que eu tô pintando. E eu tive um recebimento durante a aula do colegiado. Chegou muito uma coisa e durante a aula você vai recebendo. É uma magia da porra. Nossa, que magia da porra, velho. E aí eu fui recebendo aquilo. Quando terminou a aula, eu fechei meus olhos. Eu já tava de olho fechado, né? Tô vendo a aula de olho fechado, mas ali eu tirei os fones e me foquei ali naquela dor que eu tava sentindo. E aí veio quando veio a transmutação, veio a frase: não existe controle. Mas no meu corpo inteiro, velho, não existe controle. Tipo, meio que um monte de coisa deixou de existir, sabe? E aí veio essa maturação também pra fazer do não existe controle, que aí, mano, pega muito. Nossa, pega tudo, né, velho? Quando você tá acostumado a ser controladora há tantos anos, aí você vai percebendo que, caralho, é uma puta de uma ilusão do caralho. Foi muito louco. Também, nossa, meu mundo tá trazendo umas coisas muito loucas pra mim. É porque, tipo, são coisas que eles falam, né? E você fica, caralho, mano. Mas como assim? Porque você acreditou tanto tempo que aquilo lá que foi ensinado era verdade, que quando chega uma outra possibilidade, você acha que é loucura, né? E aí, mas quando você coloca na prática, quando você faz o RPI, transmuta e faz a maturação, você vê que a verdade tá ali, né? Que é tudo fácil ali, né? Tudo flui. E aí você fala, caralho. É aí que começa, né? Olhar assim e falar, tem algumas mentirinhas aí que esse mundo conta. Várias. E tudo bem, né? Faz parte. Faz parte da nossa viagem aí. Essa viagem gostosa. E aí, agora eu vou falar do que aconteceu hoje, né? Essa noite. Ontem, quando eu cheguei aqui em casa, eu voltei pra onde eu moro e eu tava sentindo uma dor na perna, porque teve uma hora que eu fui fazer um movimento lá pra passar por uma janela e eu machuquei, tipo, bem aqui em cima na virilha. Eu já senti essa dor algumas vezes ultimamente, eu tenho sentido. E aí eu fui dormir, que eu tava cansada pra cacete. Mas eu acordei de madrugada com essa dor forte. Eu tava sentindo ela antes de dormir, eu senti meu corpo. Nossa, eu tô com uma necessidade muito grande de ficar no meu corpo. Eu tô aprendendo a estar sempre nele, né? Então eu foco nele e fico sentindo. Assistir as aulas, ouvir as aulas de olho fechado tem me ajudado muito a me sentir mais. Caralho, que treino da porra. Eu agradeço a Via, o Joaquim e o Gaspa que trouxeram essa riqueza linda. Porque isso tá me ajudando a estar mais comigo. Eu fecho meus olhos e instantaneamente eu já começo a sentir todo o meu corpo. E às vezes de olho aberto, que nem eu tô aqui agora, eu tô sentindo todo o meu corpo. Então eu tô me dedicando a me sentir, né? Aprendendo. E aí eu senti um pouco, eu senti meu corpo, só que eu dormi. Eu tava muito cansada e capotei. E aí eu acordei de madrugada com essa dor. Eu falei, pô, vou receber você. Vou ficar aqui com você. E eu comecei a sentir todo esse movimento, toda essa onda. Foi uma onda. Nossa, o negócio da onda é muito louco. E aí veio a transmutação. Eu sou sustentada pelo meu espírito, mas veio muito forte. Eu nunca tinha sentido. Eu ouço eles falarem de ser nosso banco, do nosso mundo nos sustentar, mas ali eu vi como eu não tinha. Não era uma coisa que eu sentia, que eu acreditava. Porque a hora que veio sustentada pelo meu espírito, me mostrou que eu tava colocando minha sustentação em pai, em mãe, mas não em mim. Por isso que sempre que eu precisava de dinheiro, eu só pensava neles, porque dentro de mim tava escrito que quem me sustenta são eles. Ainda não tinha sentido que quem me sustenta é o meu espírito. A hora que veio, nossa, é muito gostoso sentir isso. Eu sou sustentada pelo meu espírito. Meu espírito me sustenta. Meu espírito me sustenta. Eu sou sustentada pelo meu espírito.
E aí eu fui dormir, nossa, eu dormi tão gostoso. E aí eu acordei e eu tenho que comprar alguns materiais de construção lá pra casa que acabaram. Só que o dinheiro também tá acabando. E eu falei, mano, eu não vou pedir dinheiro pra ninguém, não vou. E aí veio essa transmutação no meio da noite. Eu já tinha pensado nisso ontem. Eu falei, eu não vou esquentar minha cabeça, mas eu não vou pedir dinheiro pra ninguém. E eu tô com tempo também pra entregar a casa, mas eu tô muito tranquila. Eu falei, não, eu vou pintar. Eu vou no meu ritmo, sem perfeccionismo, sem esforço e sem essa cobrança. Eu vou de boas. E tudo tá fluindo, mano. É por isso que eu falo, a gente às vezes não acredita, né, velho, no que a gente ouve. Mas você coloca ali na prática, o negócio vai que vai, é muito louco. Eu tô sentindo essas maturações na prática, sabe? E, e aí eu acordei, fui tomar um café. E aí quando sempre que chega essa coisa de você tem que comprar, eu falei, não, eu sou sustentada pelo meu espírito, vem uma paz do caralho. E aí eu firmo aqui, sou sustentada pelo meu espírito e sinto, né? Porque, nossa, que incrível que é sentir ele. E aí eu recebi uma mensagem. Eu já vendi um quadro, é só pra minha mãe. E eu tava quase vendendo um quadro. E eu fiz um puta trabalho em cima disso, porque a hora que a pessoa falou que não podia comprar o quadro, eu fiquei muito triste, porque esse é o primeiro quadro que eu ia vender pra uma pessoa fora da família. E eu recebi toda aquela frustração. E aí logo depois a pessoa falou, no outro dia, depois que eu fiz o RPI, a transmutação dessa frustração, no outro dia a pessoa mandou uma mensagem pra mim e falou, não, eu vou comprar seu quadro, eu tô com vontade. Ela foi muito sincera, falou, não, eu quero comprar o seu quadro. Tipo, o meu RPI, a minha transmutação, mexe no meu mundo e mexe no mundo de todos, sabe? Porque é uma criação minha no final. Tem a ver comigo, é uma criação minha. Ali com ela, sabe? É um negócio muito louco, é uma parceria às vezes. É o espectro, né? Que eu criei toda a situação. E ela é o personagem, uma personagem linda que eu gosto muito. E ela é uma tia minha, tia de consideração, né? Amiga dos meus pais. Que, nossa, ela é uma pessoa muito jovial. Ela sempre foi descoladaça, sabe? Tanto que o apelido dela é Cusão, é a tia Cusão. Que ela chamava o meu irmão de Cusão, aí ele começou a chamar ela de tia Cusão e o apelido dela virou Cusão. E ela é, nossa, ela é muito maravilhosa, gente. Eu sempre gostei muito dela. Eu não era muito de gostar de adulto quando era criança, não. Mas ela, mano, ela é descolada demais. Eu lembro que na minha festa de aniversário, teve uma festa que eu tive que, meu, foi dos monstros, saca? Meu pai fez uma decoração da hora, que meu pai adora fazer essas decorações. Ele é mó criativo e aí minha mãe chamou ela, minha tia, essa cuzão e outra tia minha que também é muito legal. E elas se fantasiaram de múmia e de bruxa. E, tipo, teve uma hora na festa que fez mó silêncio e elas saíram. Ela dando uma gargalhada de bruxa mesmo. E mano, todo mundo ficou muito assustado. Eu já tinha visto ela se fantasiando no quarto que eu era curiosa. Eu ficava olhando pela fechadura e eu vi que eram elas, né? Então eu não me assustei. Mas lá as crianças se assustaram, viu? Anos 90, muito da hora. Então ela é uma pessoa que eu gosto muito, sempre gostei. E eu sempre admirei, porque ela também não. Ela tem coisas muito diferentes, muito peculiares, assim. E, e ela é próspera, é uma das figuras que eu tenho próxima que é próspera financeiramente. E eu gosto de ter pessoas assim perto de mim, porque é gostoso, sabe? Ter essa realidade perto, ver que existe, sabe? E perceber aquelas pessoas, sabe? É gostoso pra caralho, sabe? Gente rica eu aprendo. Assim como eu aprendo com outras riquezas, né? Aqui eu tô falando da prosperidade financeira. Ainda existe um monte, né? Eu sei que eu gosto muito dela. E ela que quis comprar o quadro. E aí ela mandou a mensagem hoje de manhã que a filha dela tá aqui perto para eu entregar o quadro e que ela vai me dar o dinheiro. E esse dinheiro vai me ajudar a comprar o material. Por quê?